Boa noite, gente. Graça e paz da parte de Jesus. Amém? Feliz ano novo. Dá feliz ano novo para quem está do seu lado aí, gente. Feliz ano novo. A gente esperou tanto chegar 2025, né? Tem gente em outubro já estava doido que acabasse o ano logo. Graças a Deus por isso. Quem está com saudade aí 2024, levanta a mão aí para eu ver. Graças a Deus. Tá com saudade das lutas? Das dificuldades? Teve alguém que levantou a mão lá. Olha, eu tenho uma palavra que quero compartilhar com você hoje. Hoje nós começamos uma série de mensagens com o tema O Poder da Atitude. Eu não sei se você sabe, mas há poder em atitudes. As atitudes, elas vão determinar os nossos destinos, porque às vezes a gente condiciona a nossa vida a aquilo que espiritualmente nós vamos receber de Deus. E às vezes nós aguardamos muito da parte de Deus aquilo que recebemos já. E com isso nós nos limitamos de deixar de viver aquilo que é a nossa responsabilidade diante de um posicionamento. Então, se você pode, abra sua Bíblia ou acompanhe no telão aí comigo. Números do capítulo 22. Números, capítulo 22. O tema da nossa conversa vai ser crenças limitadoras. Crenças limitadoras. Números capítulo 22, se você achou, diz amém aí. Está logo no início, depois de Gênesis, Êxodo, Levítico e Número. É o quarto livro da Bíblia. Diz assim a minha tradução: os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito. Você pode repetir comigo? Tinha feito? Isso. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. Então, os moabitas disseram aos líderes de Midian: essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim no pasto. Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar um profeta chamado Balaão, que estava em Petor, perto do rio Eufrates, a sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia: um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Venha agora e lance maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoar é abençoado, e aquele que você amaldiçoar é amaldiçoado. Feche os seus olhos. Essa é a tua palavra, Senhor, e nessa noite, uma vez mais, em graça, pedimos que o Senhor ministre e tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. Queremos começar 2025 assumindo a nossa responsabilidade diante de atitudes que vão determinar destinos, que vão liberar promessas que já foram conquistadas na cruz por nós. Oramos com fé em nome de Jesus. Queridos, na nossa conversa, o tema é crenças limitadoras, e eu procurei no dicionário sobre a tradução, o significado de crenças limitadoras, e diz que crenças são ideias generalizadas que definem a forma como uma pessoa percebe e se comporta em relação a um tema. Crenças é a forma como você compreende ideias e também de que forma você organiza essas ideias dentro da sua cabeça. À medida em que coisas acontecem na sua vida,
você e eu criamos crenças limitadoras sobre essas coisas. E o texto ainda segue dizendo: elas também determinam como uma pessoa avalia os resultados e comportamentos que tem sobre o tema. Isso quer dizer que se você possui crenças limitadoras, é bem provável que diante de coisas que aconteceram na sua vida, marcaram você e determinaram a sua mente em dizer para você como você tem que reagir. Para a psicologia não existe cura diante de um trauma, de um abandono, de um fracasso, de uma decepção, de uma traição. Para a psicologia, o que acontece? O indivíduo, ele se organiza. E dependendo da forma como você organiza o que aconteceu na sua mente, na sua cabeça, vai determinar como vai ser a sua vida. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para você. O indivíduo, ele sofreu uma traição. Se esse indivíduo não tiver a capacidade de organizar essa traição ao ponto de superá-la, essa pessoa nunca mais confia em ninguém. Vive todas as relações com muita desconfiança, levando sempre para a próxima relação uma mochila carregada de coisas que aconteceram na relação anterior. Isso é uma crença limitadora. Então, crença limitadora determina de que maneira você consegue fazer uma leitura de você, de si mesmo, diante do que aconteceu na sua vida. Então, uma pessoa que fracassou e não conseguiu superar, diante de novas oportunidades, ela sempre vai achar que não vai conseguir. E aí, eu abri nesse texto, em Números no capítulo 22, para você entender o contexto. A nação de Israel estava 420 anos subjugado, saiu com Moisés à frente daquele povo em direção à terra prometida, e ao chegar, no deserto, eles começaram a avançar em direção a Israel, a Jerusalém, para acamparem lá e conquistarem aquela terra. Só que eles começaram a passar por alguns territórios que haviam sido conquistados por gente, e eles precisaram vencer. Então eles venceram 2 reinos antes de chegar em Moabe. Então a notícia do que Israel estava fazendo chegou até esse rei, chamado Balaque. Quando eles acamparam nas campinas de Moabe, Balaque, que era um rei profano, ele temeu, ele ficou desesperado, e ele falou: eu preciso fazer alguma coisa. Só que o texto que eu li disse que Balaque, ele ficou tão desesperado, que ele resolveu buscar confiança em alguém que pudesse avaliar ou validar a força dele em lutar. E aí ele disse: existe um profeta chamado Balaão, que eu sei que quando ele abençoa alguém, esse alguém é abençoado, mas também quando ele amaldiçoa esse alguém é amaldiçoado. E a Bíblia fala que ele manda mensageiros até onde ele estava, perto do rio Eufrates. E quando os mensageiros de Balaque vão até o profeta Balaão, eu vou botar entre aspas, que era um profeta com uma reputação duvidosa, ele gostava muito de dinheiro. A Bíblia diz que quando chegaram lá, ele recebeu, e os mensageiros disseram: olha, o rei Moabita pediu para eu vir aqui, porque nós estamos desesperados. Israel tomou conta de tudo, e eles são como um boi selvagem, que eles vêm lambendo e comendo tudo que tem pela frente. Nós não temos nenhuma chance, a não ser que você amaldiçoe esse povo, porque se você amaldiçoar, esse povo será amaldiçoado, e talvez a gente tenha uma chance. Quantas são as vezes que pessoas, nos dias de hoje, elas condicionam a vitória delas, Marlon, a uma palavra de um homem, a uma garantia humana. Eu já perdi a conta de pessoas que vieram até a mim, dizendo para mim: se você orar por mim, talvez Deus me abençoe. Você imagina o poder que a mim é colocado? Você imagina a responsabilidade que as pessoas colocam diante de mim? E observe, tudo tem a ver com aquilo que passa. Se você puder dar uma corrigida aí, eu vou tentar andar aqui porque está rodando muito.
mas senão fica muito desconfortável para quem está de lado, ficar sempre com o pescoço numa diagonal. Você imagina a responsabilidade que as pessoas elas colocam, às vezes, no homem. Às vezes as pessoas elas pensam, não, se Deus quiser o gerente do banco vai liberar esse capital. Se Deus quiser a gente vai orar, vai pedir ao pastor e essa enfermidade ela vai desaparecer. Então são pessoas que estão condicionando a sua fé, a sua esperança, a sua força em outras pessoas. Balaque não era um rei que servia a Deus, mas ele sabia que Balaão, ele era um homem de Deus. E ele foi lá, só que Balaão gostava de dinheiro. E quando os mensageiros chegaram, Balaão falou o seguinte, vamos fazer o seguinte, vocês vão dormir aqui. E aí quem sabe o Senhor me fale alguma coisa. Porque Balaão gostava de dinheiro, mas ele tinha medo do Senhor. Ele sabia que ele não podia fazer qualquer coisa. E naquela noite, quando ele dormiu, Deus visitou ele em sonho, o profeta, com reputação duvidosa, e Deus perguntou para ele, quem é esse pessoal que está aí na sua casa? Deus sabia quem era aquele pessoal, sim ou não? Sim ou não? Por que Deus perguntou? Porque Deus queria que ele avaliasse a motivação do coração dele. Deus queria que ele percebesse aonde que estava o coração dele. Aí ele falou, não, o rei dos Moabitas mandou eles vir aqui, porque tem um povo lá que está próximo das terras e eles estão com medo. E Balaque pediu para eu abençoar. E Balaque, quando deu o recado, falou o seguinte, pode dizer quanto que eu vou pagar. O preço que você colocar, eu vou pagar. Porque Balaque não tinha mais esperança nenhuma. Então a única esperança de Balaque era de que, de alguma forma, um homem que acreditava num Deus que ele não servia, amaldiçoasse o povo e esse negócio daria certo. Uma espécie de mandinga, né? Nós não temos isso, não acreditamos em mandinga, nós não somos supersticiosos, nós somos crentes, pô. Nós somos crentes em Jesus Cristo, nós não temos esse negócio de superstição. Desvira essa sandália aí que está virada. Eu não acredito que a minha mãe vai morrer, mas é que eu não gosto. Tem como desvirar? Senão eu não vou pregar, porque está me incomodando. A pessoa fica se coçando, né, cara? Desvira, por favor. Sabe, eu visto branco e dourado na virada porque eu gosto. Não é porque de alguma forma traz sorte ou atrai o ouro. Não. Observa, você adora o branco e o dourado, só que você só veste na virada do ano. Nós não somos supersticiosos, queridos. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso são crenças limitadoras. São coisas que nós decidimos acreditar, queridos. Mesmo dizendo que a gente não acredita nessa bobagem. Mas vai que... E a Bíblia fala que Balaque tinha dito para ele, bota o preço que quiser. E aí Deus falou para Balaão, Balaão, não tem como, Balaão. Você não vai para lugar nenhum. Sabe por quê, Balaão? Porque esse povo fui eu que abençoei. E ninguém pode amaldiçoar quem eu abençoei. Então, o que Deus falou para Balaão? Uma vez que eu abençoei, nada e nem ninguém pode amaldiçoar. Só que às vezes, por circunstâncias da vida, por fases difíceis, a gente por um momento permite que a nossa mente comece a vagar e imaginar o porquê de tanta luta e dificuldade. Não é possível, deve ser um karma, deve ser uma cruz que eu tenho que carregar, é uma sina, ou uma maldição hereditária, não é possível isso. E aí a gente passa a acreditar em maldição, a gente passa a acreditar que é alguma coisa da nossa árvore genealógica, é alguma coisa que alguém lá atrás fez que chegou pra gente. Só que Deus disse, ninguém pode amaldiçoar quem eu abençoei. Fui eu que decidi. E Deus falou para Balaão, você não vai a lugar nenhum, você está ouvindo? Aí ele falou, eu estou ouvindo, Senhor. Aí no outro dia ele acordou e falou para os mensageiros, pode ir embora. Deus falou
que não é para eu ir para lugar nenhum. Ele não deu detalhes. Aí os camaradas disseram assim: cara, preste atenção, ele está esperando a gente. Não, pode ir embora. E eles foram embora. Quando chegaram até Balaque, falaram: Balaque, ele não veio, pelo amor de Deus. Ele está achando que eu não tenho dinheiro, é isso? Fala para ele que o que ele quiser, até a minha casa eu dou para ele. Até esse palácio, o reino, eu dou tudo para ele. Porque a esperança de Balaque era num homem. E aí ele mandou mensageiros com patente mais alta. Quando os caras chegaram lá, os caras falaram: pelo amor de Deus, ele dá o palácio para você, ele dá tudo que você quiser. E aí Balaão falou assim: olha, eu não posso ir contra o Senhor. Então, vocês vão dormir aqui? Vai que Deus muda de ideia. É aquela forçação de barra. É aquela manipulação nossa com Deus. Nós somos manipuladores, querido. Você pode até dizer que você tenta manipular tua esposa, seu marido, as crianças, não vai manipular, tentar manipular Deus. Nós somos assim. E aí ele dormiu, e aí Deus visitou ele no sonho de novo. Sabe, Júlio, quando Sofia fala assim para você: pai, eu tô querendo ir no aniversário com as minhas amigas. Aí você fala assim para ela: você não vai. Aí ela começa a insistir: não, pai, mas todo mundo vai. Aí você fala assim: mas você não é? Você não é todo mundo. Aí ela começa a insistir muito. Aí você fala assim: então você vai. Aí ela fala assim: eu não sei se está falando a verdade, não sei se está falando para ir, não sei se... Foi o que Deus falou. Porque no sonho Deus falou: então pode ir, Balaque, Balaão, pode ir. Aí Balaão falou: então, se o senhor liberou, beleza. Ele acordou de madrugada, ele preparou a jumenta dele, a mula dele, e aí ele tropou nela e foi correndo. E ele começou a ir. E os caras vieram atrás e ele em direção aos moabitas. Porque ele tinha interesse. Porque a motivação dele era o dinheiro, era a grana. E ele era um homem de Deus. E a Bíblia fala que quando chegou no meio da estrada, Deus botou um anjo com uma espada de frente para a mula dele, para a jumenta que ele estava montada. E a jumenta freou, porque viu o anjo com a espada. E aí ele foi, pegou a vara que estava com ele, ele bateu naquele animal, e o animal não podia avançar. Aí o animal saiu da estrada. Aí ele pegou e bateu de novo, o animal voltou, o anjo se apresentou de novo, enfrentou. Ela foi para o outro lado, pegou no barranco, esfregou a perna dele no barranco. E aí ele pegou aquele pedaço de vara, bateu de novo nela. E aí ela falou para ele: por que você está me batendo? Eu não sou seu animal de estimação? Eu levo você, eu trago você, eu faço tudo que você quer. Por que você está me batendo desse jeito? Você sabe por que ele bateu com aquela violência no animal? Porque ele estava com pressa. Porque ele estava desesperado para fazer o que ele sabia que não podia fazer. Porque ele sabia que não deveria fazer isso, porque a motivação dele era errada. E a Bíblia fala que ele disse: se eu tivesse com uma espada aqui, eu te matava agora. Porque você está me desobedecendo. E aí ela falou: poxa, mas eu sou sua mula de estimação. Aí ela foi e falou: você não está vendo o anjo do Senhor? Quando ele abriu os olhos, ele viu o anjo do Senhor, se colocou com a cara no pó e falou: Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí o anjo disse para ele assim: você vai para onde com tanta pressa, rapaz? Que pressa é essa? Se fosse você ia falar assim: você vai tirar o pai da forca? O que houve? Que pressa é essa? Aí falou para ele: você vai, mas preste atenção, você só vai falar o que eu determinar. Cuidado, porque quem manda sou eu. Aí ele foi. Quando ele chegou lá pianinho, o rei de Moabe falou para ele: por favor, graças a Deus que você chegou. Você estava achando que eu não tinha dinheiro para te pagar? O problema não é dinheiro, cara. Eu tenho muito ouro, eu tenho muita prata. Ó, já separei uns animais, vamos oferecer sacrifício. Aí Balaão falou assim: ó, eu vim porque você insistiu, mas eu só posso falar o que Deus mandar. Então eu não vou falar o que você quer. Não, vamos fazer o seguinte: eu só quero que você estenda a mão e amaldiçoe esse povo, porque se você fizer isso, eu tenho uma chance. Queridos, eu falei isso de manhã, e é com muita responsabilidade que eu vou dizer isso. Eu conheço pessoas nos dias de hoje, Juliana, que ouviram uma palavra profética de um falso profeta e estão presas a essa palavra até o dia de hoje e vivem frustradas, porque buscaram ouvir Deus em bocas que Deus não decidiu falar. A Bíblia fala que Deus fala em sonhos, visões, revelações,
Mas Deus também fala através do silêncio. E o falso profeta, ele também fala. O problema é quando a gente decide ouvir Deus falar, quando Ele quer ficar falando em silêncio. E aí a gente ouve uma palavra, a gente se agarra a essa palavra que não veio de Deus, e essa palavra se torna uma crença limitadora na nossa vida durante anos. É gente que alguém um dia disse que ia ser pastor, e a pessoa, ela não consegue ser mais nada na vida, porque tem uma palavra profética. E tudo é contrário a essa palavra. Aí nem sim, a pessoa, ela se encontra presa e vive frustrada, não consegue fazer mais nada. É gente que ouviu uma palavra sobre a vida emocional, a vida espiritual, a vida financeira, e esse alguém ficou preso. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter muita responsabilidade, porque Deus fala, mas nem sempre Deus quer falar. Será que todas as vezes que eu vou num círculo de oração, Deus tem que falar comigo? Porque eu preguei isso um dia, eu falei, quantas vezes você acha que Deus falou com Noé? Você sabe, Noé foi aquele cara que construiu um barco. Você sabe quantas vezes Deus falou com Noé? Eu vou fazer uma pergunta antes. Sabe quanto tempo demorou para construir a arca? Alguém sabe? 120 anos. Você sabe quantas vezes Deus falou com Noé? Uma vez. Se fosse eu, na segunda quinzena eu já tinha parado aquele projeto. Não é possível. 120 anos. Nunca tinha chovido na terra. Só havia caído o orvalho. Todo mundo começou a chamar Noé de maluco. Só que ele entendeu que aquele que havia falado com ele era fiel para cumprir, mesmo que todos o chamassem de louco. Ele resolveu acreditar. E ele foi louco durante 120 anos, até que começou a chover. Quando começou a chover, aquele que foi chamado de louco se tornou sábio. Balaão, então, ele sobe e ele começa a avistar metade do povo hebreu espalhado nas campinas de Moabe. Ele oferece o sacrifício, ele pede para que Balaque fique a uma certa distância, e ele vai e ele abençoa o povo de Deus. Balaque olha e falou, que doideira é essa? Eu chamei você para amaldiçoar. E ele disse, pois é, mas não tem como, cara. Eu falei para você que eu não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Eu queria ler um texto para você aqui, para você entender um pouco melhor sobre isso, que se encontra em Gênesis. Só para você anotar aí na sua cabeça, não precisa abrir, para que você depois, quando chegar em casa, possa ruminar essa palavra. Gênesis, no capítulo 12, diz assim: então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu te... Você sabe. Aí ele fala o seguinte: farei de você um grande povo e abençoarei você. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque você é abençoado por causa da promessa que Deus fez a Abraão. O texto que eu acabei de ler, na tradução Almeida Corrigida, diz: Deus fala para Abraão, seja uma bênção e não uma maldição. Deus disse, eu vou abençoar quem te abençoar. Então como que as pessoas, hoje, pedem para ser abençoadas por Deus? Se elas já foram abençoadas, isso é redundância. Você não vai ser abençoado por Deus, você já foi. E é impossível, uma vez sendo abençoado, ser desabençoado ou amaldiçoado. Vou citar o poeta, o filósofo Zeca Pagodinho. Pode ser mandinga, feitiço ou coisa assim, eu não sei, a música que ele canta. Não tem macumba, não tem feitiço, não tem mandinga, não tem nada, meu irmão. Não tem absolutamente nada. Aí você me faz uma pergunta retórica que é muito pertinente, Rafael. Então, peraí, se eu sou abençoado por Deus, por que eu estou vivendo essa vida desgraçada? Por que eu estou passando por isso? Faz sentido essa pergunta, sim ou não? Quem quer saber a resposta? Levanta a mão. Quem quer saber a resposta? Glória a Deus. Os que não levantaram estão curiosos do mesmo jeito. E eu vou falar.
Essa palavra que eu li de Gênesis no capítulo 12, Deus liberou para quem? Para quem? Para Abraão. Foi para o próprio Abraão, o pai da fé. E aí você me pergunta: Rafael, Deus falou com o pai da fé, a vida de Abraão foi fácil? A vida de Abraão foi só vitória, sim ou não? Você acha mesmo que Abraão não tomou volta quando ele resolveu comprar uma quantidade de animais e de repente ele fez negócio e alguém passou a perna nele, sim ou não? Sim, pô. Ou você acha que a vida dele foi uma maravilha? Porque o texto diz que Deus falou com ele: sai da sua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te... O texto diz: então saiu Abraão com sua esposa Sarai e o seu sobrinho Ló e foi em direção a Padã Arã. Deus falou para ele: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, não leva ninguém. Sabe aquelas letras pequenas, doutora Juliana, do processo que a gente não lê? É ali que a gente toma. Você não leu. E aí, lá na frente, o problema foi feito. Deus abençoou tanto porque Deus é fiel. E Deus começou a abençoar, mesmo ele tomando volta, mesmo ele fazendo negócios que não deu certo sempre. Mas a bênção de Deus estava sobre ele. Até que os pastores de Ló cresceram tanto, os pastores de Abraão cresceram tanto, e Ló foi abençoado pela bênção que estava na vida de Abraão, que eles não tinham mais espaço. Aí Ló viu o problema. Aí Abraão viu o problema, porque os pastores de um começaram a brigar com o outro por causa de espaço. Aí Abraão se lembrou do que Deus tinha dito: sai da tua terra, do meio da... Presta atenção nisso. Abraão se lembrou do que Deus havia prometido: sai da tua terra, do meio dos seus parentes. Aí ele falou: não era para eu ter trazido Ló. Eu fiquei com pena desse menino. E aí eu pergunto para você: quem errou nessa história? Quem errou? Foi Abraão. Mas Deus tirou a bênção sobre ele porque ele errou, sim ou não? Mas isso houve uma consequência. Então nós passamos por situações difíceis, ventos e desertos, diante de atitudes que tomamos e escolhas que fazemos na vida. Se foi assim com Abraão, não vai ser assim com você? Sim ou não? E aí Abraão o que fez? Chamou Ló para uma conversa difícil, porque conversa difícil, querido, faz parte da vida de qualquer ser humano. E tem gente que não quer ter conversa difícil com família, evita a vida inteira, e no dia da morte vive o remorso. Então você precisa entender, conversa difícil faz parte da vida, você vai ter que ter. E aí ele chamou Ló para uma conversa difícil, só que Ló era um menino, quando saiu lá de Ur dos Caldeus, lá no Iraque. Aí ele falou, e Ló já era milionário, de tanta bênção que ele tinha conquistado. Aí Abraão falou assim: pô, esse menino eu tornei ele rico, cara. Meu sobrinho, isso é como um filho para mim. Esse menino, eu fiz tudo por ele. Eu tenho certeza que o maior sentimento que ele tem por mim é gratidão. Aí Abraão falou assim: olha só, a gente está tendo um problema. Vamos fazer o seguinte: se você decidir ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você decidir ir para a esquerda, eu vou para a direita. Aí Abraão deve ter pensado: e com certeza ele vai me honrar, porque a vida inteira tudo que eu fiz foi por ele. Aí Ló olhou para um lado, viu o deserto do Negueb, para o outro lado ele viu as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Ele falou: tio, eu gosto tanto do senhor, eu acho que seria bom o senhor ir para o deserto. Você acha que qual o sentimento que Abraão sentiu? Fala o nome desse sentimento. Quando você faz por alguém e esse alguém retribui por você de uma forma leviana. Fala o nome desse sentimento. Quem já foi alvo de ingratidão? Levanta a mão aí. E aí você é alvo de ingratidão e você acha que você foi amaldiçoado por Deus. Mas Abraão foi alvo de ingratidão e ele lidou com isso. De que forma Abraão lidou com isso? Porque o que determina o seu destino é a forma como você se organiza diante daquilo que acontece na sua caminhada existencial. É como você se organiza. Porque tem gente, Marlon, que diante de um trauma paralisa, mas tem gente que diante desse trauma resolve, a despeito disso, avançar. E a Bíblia fala que Abraão foi para o deserto e ele não... Cara, você não vale nada, cara.
você fazer isso comigo. Não, eu não vou questionar você. Você sabe por quê? Porque a bênção está sobre a minha vida. Porque aquele que entende que é abençoado por Deus, até no deserto ele é abençoado. Não tem a ver aonde você está, e sim uma palavra que você carrega de Deus. Você quer ouvir o outro? O filho dele. Quem foi o filho de Abraão? Fala o nome. Isaac. Ele herdou do pai os poços. E quem tem animais, plantação, precisa de água. E aí ele foi, cavou os poços que o pai deixou para ele. Os filisteus foram lá e fizeram o que com os poços dele? Entulharam os poços dele. Aí ele cavou outro poço, os filisteus fizeram o quê? Entulharam. Aí ele cavou outro poço, os filisteus fizeram o quê? Entulharam. Aí ele podia dizer: Senhor, o Senhor não me ama. O meu pai foi abençoado, mas eu estou sendo amaldiçoado. Não, ele não fez isso. Ele simplesmente decidiu organizar isso dentro dele, dizendo: o problema dessas pessoas não é comigo. O problema dessas pessoas é com elas mesmas. Eu não posso mudar a vida delas, mas eu não vou permitir que aquilo que elas estão fazendo comigo possam determinar o meu destino. E ele disse: eu não vou parar de cavar poço. E a Bíblia fala que chegou um momento que os filisteus desistiram de entulhar os poços de Isaac. E ele conseguiu ressignificar e foi abençoado. Agora, acontece uma coisa com você. Você entra em crise, chuta o balde e diz: não quero mais. Deus não me ama. Não é para mim. Eu sou amaldiçoado. Todo mundo menos eu. Não, todo mundo não. Porque quando a gente está vivendo deserto, crise, a gente tem o hábito de criar uma redução de tudo. Você viveu 50 anos. Aí em 2024 foi um ano difícil. Aí você fala assim: a minha vida acabou. Acabou como? Você viveu 49 anos. E aí, como um ano foi difícil, você diz que acabou? No mínimo, você está sendo injusto com você. No mínimo, você está sendo injusto e com a memória muito fraca. Eu sempre digo isso, queridos. Mas eu entendi que às vezes a gente aprende mesmo por repetição. E você precisa ouvir várias vezes para você aprender isso. Existe um momento na nossa vida que a gente tem que ter uma referência do passado. Por isso que quando a gente vai lá na garagem 88 para comprar os carros, a gente entra dentro do carro, né? E uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente entra dentro de um carro é ajeitar o retrovisor. O retrovisor, ele é sempre menor do que o para-brisa. O para-brisa, ele traz para você a ideia do futuro, do que está à frente. Mas o retrovisor, ele é fundamental, porque ele serve de referência. E o nosso passado deve servir de referência para as nossas vidas. Porque nós precisamos ter sempre em mãos o nosso currículo. Você precisa entender o que você já venceu na sua vida, para diante dos momentos difíceis você trazer à memória aquilo que te dá esperança. Se Deus já me permitiu vencer isso, não vai ser diferente agora. Eu vivi um momento da minha vida, Juliano, muito difícil. Muito difícil. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: cara, como é que você aguenta? Como é que você está aguentando isso? Eu falei: meu irmão, eu vou te falar uma coisa. Quem já venceu o abandono da mãe, o desprezo do pai, quem já venceu o abuso das drogas, quem já venceu o complexo de inferioridade, baixa autoestima, autocomiseração, não é qualquer coisa mais que vai me derrubar, porque eu trago à memória sempre aquilo que me dá esperança. Se eu venci no nome de Jesus tudo isso, eu vou vencer esse gigante hoje. Pode aplaudir a Jesus. Agora você não pode esquecer de quem você é, das vitórias que Deus permitiu você conquistar no nome dele. Agora, se você tem problema de amnésia, você se esquece de quem foi Deus, de como ele fez na sua vida. E aí é que entra a questão, porque se eu sou abençoado por Deus, é impossível ser amaldiçoado. Por que que eu passo por essas situações? E por que que às vezes verdadeiramente algumas pessoas elas são destruídas? Balaão, ele entendeu, tanto é que ele liberou uma palavra de sentença, fazendo menção até a vinda do Messias. Depois você lê em casa, a gente não tem tempo. E aí de repente, Balaão, que gostava de dinheiro, chegou para Balaque e falou assim: olha,
Não tem como amaldiçoar esse povo. Ninguém pode. Eles foram abençoados por Deus. Mas tem uma coisa que você pode fazer que pode destruir esse povo. Porque Deus determinou que esse povo não deveria ter relações com mulheres estrangeiras. E que esse povo era exclusividade de Deus. E uma vez que eles são exclusividade de Deus, se você conseguir introduzir mulheres estrangeiras e essas mulheres conseguirem influenciar esses homens a adorarem outros deuses, aquilo que Deus fez por eles se torna inviabilizado. E aí Balaque falou: a ideia é boa. Pegou as mulheres moabitas e permitiu que Israel coabitasse com as mulheres moabitas. Aí as mulheres moabitas começaram a influenciar os homens para adorar outros deuses pagãos. Então o nosso problema não é maldição hereditária, não é macumba, não é mandinga. O nosso problema é o pecado. Isaías 53, pastor Fernando diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Luciano Subirá gravou um áudio essa semana citando um texto que diz que um frasco de perfume em grande quantidade, quando cai uma mosca sobre ele, contamina todo aquele vaso de perfume. E a Bíblia fala que isso tem a ver com a insensatez, com a forma como nós lidamos com as coisas do Senhor, com aquilo que é santo. Tem pessoas que vivem cruzando uma linha que separa aquilo que é santo daquilo que é profano. Você vai cruzar essa linha, mas em algum momento, querido, você vai brincar com aquilo que não pode ser alvo de brincadeira. E isso é muito sério. E aquele povo resolveu fazer a mesma coisa que o homem mais sábio. Quem foi o homem mais sábio? Mais sábio, quem foi? Salomão. Salomão foi para o inferno, digo eu. Segundo aquilo que eu li, Salomão se perdeu mesmo sendo o homem mais sábio. Por quê? Porque ele se perdeu dentro da sua sabedoria. Tem uma mensagem minha no YouTube que eu falo isso. O cara teve 300 mulheres, 700 concubinas. Ele teve 1000 mulheres. Problema de mulheres? 1000 mulheres. Você tem uma mulher, ia falar um problema. Dá um glória a Deus aí que você tem uma esposa, senão se apanha. Aleluia. Glória a Deus. E aí, porque Salomão era inteligente. O pai dele, Davi, tudo era na espada, matava todo mundo. Davi, se olhasse torto, ele matava. Salomão, inteligente, Deus deu sabedoria. Falou: pô, não vou ser igual meu pai, cara. Vou ficar brigando, matando todo mundo. Não precisa. Queria conquistar Raul do Cabo. Aí ele falava assim: vai lá ver se ele tem uma filha bonita. Diz que eu vou casar com ele. Ele paga um royaltyzinho pra mim, fica tudo certo. Não há problema, brigar, paga um royalty. Então ele tinha 300 esposas, 700 concubinas. E aí ele achou que ele era sábio. As mulheres não iam perverter o coração dele. Um dia ele dormiu com a 473. Tinha 1000. Dormiu com a 473. Foi aquela noite. O chão tremeu, o céu se abriu. E aí no outro dia, quando ele acordou, deu um beijo nela. Ela estava assim, ó, jururu. O que foi? Ah, nada não. Por favor, que isso? A gente teve uma noite maravilhosa. Não é nada, não quero te incomodar com isso. Aí ele falou: não, fala, por favor, pelo amor de Deus. Existe alguma coisa que eu possa fazer? Não, sabe o que é? Na minha terra natal lá, tem uma paróquia lá que o negócio está destruindo, caindo aos pedaços. Eu queria poder ter a oportunidade de reformar. Ah, pelo amor de Deus, é isso? Não. Fulano, traz um talão de cheque aí. Aí ele trouxe o talão do Itaú Unibanco, ele fez um cheque. Ele falou: vai lá. E você sabe como que a mulher é, né? Ela pegou o cheque, ela não botou no sutiã, igual a vovó fazia. Ela entrou no areia assim, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Aí as outras falaram: o quê? Como é que foi? Eu consegui o cheque. Até que uma disse para ele o seguinte: sabe o que é? Eu estava querendo construir uma capela aqui dentro de Jerusalém, para eu não ter que ir a nenhum lugar adorar aos deuses da minha família. E Salomão achou que não tinha nada demais. Salomão achou que não tinha nada a ver.
Salomão achou que aquilo não ia atrapalhar as convicções que ele tinha no coração. É isso que inviabiliza as promessas de Deus na vida do homem, é o pecado. Porque o pecado separa você de Deus. Eu vou dizer uma coisa, aqui, eu não ia falar isso não. Pega um cálice pra mim aí. Eu vou dizer uma coisa pra você. Isso. Esse cálice aqui, que a gente vai participar agora, quando chegar no momento, preste atenção, quando chegar no momento do louvor, que levantar, vai uma galera embora. Uma galera embora. E eu não estou me dirigindo a ninguém especificamente. Talvez você pense, pô, o pastor me vê, a igreja é escura. A gente economiza luz, então não dá para ver todo mundo. Aí você fala assim, o pastor está falando que eu ia embora mesmo, porque eu não posso participar da ceia. Você não pode participar da ceia? Ué, mas por que você não pode? Ah, porque a minha condição não permite. Mas espera aí, a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo. Então, as pessoas, elas deixam, pastor Fernando, de participar da ceia. Elas deixam de ter comunhão com Deus por causa do... Você não pode fazer isso. Porque o texto diz: o que recebi do Senhor, também vos entreguei na noite que foi traído. O Senhor Jesus, tomando o pão, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E aí ele diz: aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Aí o texto não para aí, tem uma vírgula. Aí ele diz: então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Você sabe o que Paulo está dizendo? Que a graça não é um cartão. E você não pense que eu estou dizendo isso. Um cartão que vai permitir agora você pecar à vontade e vir aqui e participar da ceia do Senhor. Porque isso aqui é santo. Não. A graça é um poder para tirar você do pecado. Então você pode participar. Sabe por quê? Porque no nome dele você é forte para vencer toda e qualquer condenação do pecado. Então participe do cálice e do pão e viva uma vida nele sem pecado. Porque não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se o pecado, ele te aprisiona, é porque você ainda não conseguiu desfrutar daquilo que Deus fez na cruz por você. Porque a Bíblia fala que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Então tem gente que a porta da prisão já foi aberta, mas continua morando dentro da cadeia. Porque decidiu não desfrutar da verdadeira liberdade. O que prende você? O que impede você de viver todas as promessas de Deus em Cristo? O pecado? Isso é muito pouco, querido. Isso é muito pouco diante de uma eternidade que nós vamos passar juntos. Ah, Rafael, é porque você não sabe a minha história. Para de se autocomiserar. A forma como você organiza dentro de você os traumas que você viveu vai determinar o tipo de vida que você vai ter. Acho que eu preguei quinta, não sei. Você tem a vida que você tolera. Você tem a vida que você tolera. Você tem as relações que você tolera. Eu deixei algumas em 2024, lamentavelmente. A vida é como um trem, meu. A vida é como um trem, para de estação em estação. Tem estação que entram pessoas novas e tem estação que saem algumas pessoas. A gente não gostaria, mas a vida é assim. E tá tudo bem. E as pessoas que saíram não são os meus inimigos, porque eu não tenho inimigos. Um dia, nós talvez estaremos juntos novamente, porque Deus morreu por todos nós. Então não leve para o lado pessoal. Agora, por favor, não chegue ao final de 2025 se lamentando porque você não teve atitudes para fazer o que precisava ser feito e desfrutar daquilo que já foi conquistado por você. Se coloque de pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos.